Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Estamos fazendo essa caminhada de conversão com as cinzas que estão sobre a nossa cabeça. Não podemos esquecer disso. E na quarta-feira de cinzas, nós prometemos ali diante de Deus que nós queremos mudar. Tanto que nós começamos essa quarta-feira de cinzas, a passada, com a cinza sobre a cabeça e fazendo abstinência de carne e fazendo jejum. E na medida que nós vamos caminhando, nós vamos vendo aquelas 3 penitências que a igreja coloca para nós e que são necessárias para que nós possamos viver a conversão. Vocês se lembram que o evangelho daquele dia, da quarta-feira de cinzas, foi Mateus capítulo 6, que falava justamente a respeito das 3 penitências: o jejum, a esmola e a oração, onde Jesus fazia-nos um convite para nós não fazermos isso para mostrar para os homens, mas fazermos de coração e por amor a Deus. Hoje nós estamos no capítulo 7 de São Mateus, do versículo 7 até o 12, aonde se fala justamente sobre a oração. Interessante que Jesus ele começa dizendo: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Vejam que nesta oração, Jesus está dizendo que tudo aquilo que nós pedirmos, Ele vai nos conceder. Mas em outro momento, Jesus vai dizer que tudo que nós pedirmos tem que estar em acordo ao que o Pai quer, ao que Deus quer. Por exemplo, não adianta uma pessoa pedir a Deus que tal pessoa morra, que que aconteça algo de mal com ela. Aí agora está dizendo, pedir e recebereis. Aí Deus vai conceder naquela oração a pessoa que está pedindo. Justamente Deus vai conceder que o outro morra porque Ele quer que o outro morra. Não, não é bem assim. É claro que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus quer sempre o nosso bem. Então saiba de uma coisa, que o que nós vamos pedir é justamente aquilo, como eu acabei de dizer, que Deus quer que nós peçamos. Por exemplo,
Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai explicar o seguinte, que se nós não pedirmos a santidade, Deus não vai nos conceder, não. Porque nós precisamos pedir. E aqui está uma coisa que realmente, se nós pedirmos, Deus vai nos dar. Mas é preciso que haja da nossa parte um desejo pela santidade. Por exemplo, se nós pedirmos a conversão, pedirmos a nós a graça de, no dia que nós formos ao encontro dele e sermos julgados, nós sejamos salvos. Pedir a nosso Senhor que o sangue que ele derramou na cruz não seja em vão na nossa vida. Pedir a Deus a graça de uma verdadeira conversão. Na primeira leitura hoje, que está no livro de Esther, aqui vai dizer justamente uma questão. O povo judeu estavam sob um jugo de um rei que tinha colocado um decreto que em tal data todo o povo judeu deveria ser morto. E Esther, a rainha, ela estava lá com o rei, e ela pede ao rei, ela entra ali nos aposentos do rei, porque ela só podia entrar nos aposentos do rei quando o rei chamasse. Mas diante daquela situação de que o povo dela iria se perder, ela convocou um jejum para o povo, para que, quando ela fosse ao encontro do rei, o rei pudesse abrir e permitir abrir a porta e pudesse ela entrar. Então, ela vai, entra nos aposentos, o rei se encanta com a beleza de Esther e pergunta para Esther, o que é que você está querendo? E Esther dizia que ela queria a salvação do povo dela. E o rei concedeu a ela esta graça, diante daquele decreto que estava acontecendo. Então ela entra no aposento do rei. Hoje o Senhor nos convida a entrarmos também no aposento do seu coração, para lá nós nos refugiarmos diante dele. E ali nós fazemos o nosso pedido, porque uma das penitências da Quaresma é a oração. Precisamos retomar a nossa vida de oração. Mas aqui, diante do que Jesus fala no Evangelho, pedir e vos será dado, e aquilo que eu acabei de explicar, o que você vai pedir para Deus? Meus irmãos, nós não estamos num tempo de pedir coisas materiais. As coisas materiais, elas sempre virão com acréscimo. E Jesus falou no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, ele disse que nós devemos primeiramente buscar o reino dos céus. E tudo vos será dado por acréscimo. Talvez você esteja levando uma vida que você pense até que você estaria dentro do plano de Deus e de repente você não está. E quando eu digo você, eu estou referindo a mim também, a minha pessoa. Então vamos pedir hoje a Deus sabedoria e clareza, para que nós possamos caminhar com Ele. E depois de pedirmos essa sabedoria e clareza, porque olha, se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar, porque a sabedoria vai te levar e vai me levar no caminho da salvação. Então vamos pedir sabedoria, e depois de pedirmos a sabedoria, vamos pedir a Deus conversão, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que realmente nós estejamos num caminho de conversão verdadeira. E vamos pedir a Deus a nossa salvação no dia de hoje.
Que Deus realmente Ele conceda a nós a salvação que nós tanto precisamos. A antífona da celebração da missa de hoje, para quem não sabe, a antífona é tipo um cântico retirado de um versículo bíblico que se é colocado na liturgia da missa. Caso não tenha um canto de entrada, se reza esta antífona. Tem também a antífona também da comunhão que é feita. E na antífona de entrada é tirado do Salmo, capítulo 5, versículo 2. E lá diz assim: prestai ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Escutai o meu clamor. Ficai atento ao meu apelo, ó meu Deus e meu Senhor. Ficai atento, Senhor, ao meu apelo. Ficai atento, Senhor, ao que eu estou te pedindo. E se hoje no Evangelho o Senhor diz: batei e abrir-se-vos-á, eu estou pedindo, Senhor, conversão, santidade. E ao mesmo tempo, vamos pedir pelos nossos. Na tua casa tem alguém que está longe de Deus, que não quer saber de Deus? Eu conheço mães que estão sofrendo porque os seus filhos estão longe, não querem saber de Deus. Pais que estão sofrendo porque os seus filhos também. A esposa sofrendo porque o pai ou o seu esposo não vai na igreja. Ou o esposo que vai na igreja, mas sua esposa não quer saber de Deus. E imagina, meus irmãos, a pessoa que passa a vida neste mundo sem querer saber de Deus, após a morte ela não vai se salvar. Tenhamos isso como clareza. Isso é verdade. É que nós não sabemos quando a pessoa morre, o que foi que aconteceu, e é bom até que nós não saibamos. Mas não podemos ficar na ignorância de achar que a pessoa levou a vida dela toda longe do Senhor, longe de Deus, e ela agora morreu, está no céu. Ela passou a vida toda longe do Senhor. Será que naqueles últimos momentos ali, entre a morte, entre a vida e a morte, será que a pessoa se converteu realmente? E aquelas pessoas que morrem de forma súbita? E aquelas pessoas também que, infelizmente, caíram no suicídio? Peçamos a Deus a graça. Peçamos a Deus hoje, batei e abrir-se-vos-á. Pedis e recebereis. Senhor, eu quero a salvação para os meus. Eu quero, Senhor, a minha salvação. Eu quero verdadeiramente, Senhor, um coração contrito. Eu quero, Senhor, que o Senhor, no dia de hoje, me dê essa graça de não perder a minha alma. O Salmo hoje 137, o 138, de acordo com a tradução da sua Bíblia, o refrão vai nos dizer: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Aquele dia, hoje, nesse dia, quinta-feira da primeira semana da Quaresma, eu te suplico pela salvação dos meus, pela conversão dos meus. E hoje, meus irmãos, eu queria colocar como propósito para o dia de hoje. Nós estamos no ano santo, não podemos esquecer que nós estamos no ano santo. Veja aí na sua diocese qual foi a igreja, a catedral já é certo, né? Ou alguma igreja
que o bispo colocou como um lugar aonde se deve lucrar as indulgências. Então, façamos então hoje esse propósito de irmos nessa igreja aonde se lucra as indulgências e peçamos e façamos dentre as duas, são dois pedidos que é para se fazer, mas sabendo que só se pode pedir um. Então, dentre os dois pedidos, você vai escolher ou por um parente seu que já faleceu, pedindo que seja lucrada a indulgência para essa pessoa, se ela estiver no purgatório, que através da sua oração, então você chega lá, você reza o creio, um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre, o Papa, ou você faça um momento de adoração, ou reze a Via Sacra e ofereça por esta alma de algum parente seu que está no purgatório. Quando você fizer esta oração, a igreja nos diz que aquela pessoa, ela receberá indulgência e entrará no céu. Olha, o bonito desse tempo do Ano Santo. Você está entendendo? Espero que você tenha aí de vez em quando ido nessas igrejas para lucrar as indulgências. Ou a outra para você. Você chega lá, faz a oração, sabendo, é o que eu estou dizendo, você vai escolher entre uma e outra pessoa. Se você quiser fazer isso aí no dia seguinte, você faz para outra. Aí se você não fizer para a pessoa que está, no caso, a alma do purgatório, que está no purgatório, você pede por você. E aí você vai receber e lucrar as indulgências para você também. E imagina, você estando em estado de graça, e é preciso estar em estado de graça, aí você vai ficar livre, na paz do Senhor. Livre, porque você pediu por você. Você está compreendendo? Essa será o nosso dever de casa para o dia de hoje, nessa quaresma. Que Deus nos conceda essa graça diante deste evangelho, aonde Jesus está nos convidando e dizendo para nós: pedis e recebereis, batei e abri-se-vos-á. E hoje nós vamos pedir pela nossa conversão, pela conversão dos nossos, iremos na igreja para lucrar as indulgências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.